Pam, 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 pam. A paz de Deus, meus irmãos, a paz de Deus a todos, que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa. Viemos aqui para dar continuidade na aula apologética sobre doutrinas da CCB e das desistências. Também vamos esclarecer hoje algo sobre o véu. Já falei sobre a salvação, já falei sobre a escritura e a pregação, pois hoje nós vamos falar sobre o uso do véu. A igreja da nossa liturgia CCB está correto no uso do véu? Vem comigo nessa live que você vai aprender essa prática na igreja que eles chamam de doutrina. Vamos lá? Diz assim: sempre que a mulher orar ou profetizar, deve estar com a cabeça coberta. É necessário estar atenta para em nenhum caso ofender a palavra de Deus. Esta não se contradiz a sabedoria do Senhor. Não nos deixou um estatuto imperfeito. Reuniões e ensinamentos realizada em março, olha para você ver onde foi, 1948, na 8ª edição, na página 16. Os adeptos da CCB dizem que é necessário o uso do véu no culto. O texto do qual a CCB tirou essa interpretação se encontra na Epístola aos Coríntios. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Se, porém, para a mulher é vergonhoso se tosquiada ou rapada, cubra-se com o véu. 1 Coríntios 11, no versículo 6. O contexto histórico, vamos lá. Coríntio era uma cidade que comportava um enorme complexo cultural. As mulheres dessa cidade não tinham uma reputação muito boa. Deixa eu baixar um pouquinho isso aqui. Continuando aqui. Corinto era uma cidade que comportava um enorme complexo cultural. As mulheres dessa cidade não tinham uma reputação muito boa. Tanto é assim que a palavra prostituta correspondia ao termo mulher corintiana. É interessante frisar que em Corinto havia vários tipos de religiões e a maioria dos convertidos daquela igreja era proveniente dos ídolos mudos. Em 1 Coríntios 12, no versículo 2. Aliás, quase todos os problemas que aquela igreja enfrentava tinha a sua causa na cultura religiosa da época.
de onde seus membros haviam saído. Ô meu sobrinho, Deus abençoe, seja bem-vindo. Entre essas religiões havia as confrarias estáticas, que consistia em rituais frenéticos de dança. Tais danças foram desaconselhadas até mesmo por Platão. As mulheres soltavam seus cabelos e agitavam convulsivamente a cabeça da frente para trás. Se Paulo insistia em que as mulheres orassem com a cabeça modestamente coberta, é porque não queria que a Assembleia Cristã se assemelhasse a uma reunião de pagantes. Também, muitas cortesãs prostitutas exibiam sua cabeleira para atraírem sua clientela. Outras, por sua vez, prostituíam-se durante o culto. Sacerdotisas de Diana, a maioria delas tinham sua cabeça raspada ou cabelo curto. Todavia, não há menção em nenhuma parte das Escrituras onde o apóstolo tenha alguma vez ordenado às mulheres de outras igrejas a usarem o véu. Este problema era restrito à cidade de Corinto apenas. O apóstolo diz: julgai entre vós mesmos, no versículo 13. Quem deveria julgar aqui eram somente os irmãos de Corinto e não a igreja como um todo. Outra orientação que se deve levar em consideração é quando a distinção entre o significado do texto e sua significância. O significado é o que ele diz para aquelas pessoas, naquela cultura local. E a sua significância é como ele se aplica em nossa atual situação cultural, o que responde a diferença entre mandamento, que é princípio, e cultura. O mandamento, princípio, é absoluto, mas a cultura é relativa. Isto fica claro quando comparamos o caso de Tamar em Gênesis 38, no versículo 14 e 15, com o das mulheres da igreja de Corinto. Para elas, o cabelo, que era dado em lugar do véu, é sinônimo de santidade e honra, mas o mesmo véu em Gênesis é usado como disfarce para Tamar, nora de Judá. Passar-se por uma prostituta, não podemos entender isso se não levarmos em conta o contexto histórico e seus valores culturais. Alessandra, seja bem-vinda. Angélica, seja bem-vinda. Em seus valores culturais locais. Convido o povo aí. Nos dias de Paulo, o véu era o símbolo do respeito da mulher para com seu marido. Então, contexto era imperativo que a mulher usasse o véu ao orar ou profetizar. Há um princípio por trás de cada um desses versos que é absoluto, mas sua prática não é. O que o crente deve fazer é absoluto, mas como fazê-lo é relativo.
Dependendo da cultura local, por exemplo, o cristão pode cumprimentar-se um ao outro, isto é, o quê? Mas como cumprimentar-se é relativo à sua respectiva cultura. Uns saudam com a paz do Senhor, outros com graça e paz, e até com um cordial bom dia. Sabemos por meio da história dos povos que, em cada cultura, há uma maneira peculiar de a mulher demonstrar respeito pelo marido, isto é, o que fazer. Mas como este respeito deve ser evidenciado, nem sempre deve ser com o véu, pode ser através do uso da aliança ou de quaisquer outros meios ou gestos. Observe o depoimento. Vou dar um depoimento aqui de dois eruditos, estudiosos bíblicos, quando ao assunto que corrobora com o que acabamos de dizer. Vimos que na cultura de Corinto, a mulher cobriu o véu com respeito ao marido. Hoje, aqui na nossa cultura, qual é a forma de uma mulher respeitar o marido, uma mulher casada? É com aliança. Estão me entendendo? Que aquele negócio do véu foi para a cultura local, foi para aquele momento local de Corinto. Vamos lá. Olha o que os eruditos bíblicos dizem. A mulher cobria cabeças nos dias de Paulo como sinal de modestia e subordinação ao marido, e para demonstrar a sua dignidade. O véu significava que ela devia ser respeitada e honrada como mulher casada. Sem véu, ela não tinha dignidade. Os homens não respeitavam mulheres sem véu, pois deste modo deste modo, deixa eu ver aqui. Eu respeitava as mulheres sem véu, pois deste modo elas se exibiam pública e indecorosamente. Sendo assim, o véu era um sinal do valor, da dignidade e da importância da mulher, conforme Deus a criou. O princípio subjacente no caso do véu ainda é necessário hoje. A mulher cristã deve vestir-se de modo modesto e cuidadoso, honroso e digno para a sua segurança e seu devido respeito, aonde quer que for a mulher, ao vestir-se de modo modesto e apropriado para a glória de Deus. Ressalta a sua própria dignidade, valor e honra que Deus lhe deu. Era costume oriental no tempo dos apóstolos, a mulher cobrir o rosto com o véu quando andava nas ruas. Porém, podia dar-se o caso, enquanto ela lavava roupa no córrego, passar algum homem e encará-la. Mesmo assim, no caso de não ter o véu disponível, teria um recurso: cobrir o rosto com o seu cabelo comprido. Assim, ela ter cabelo comprido lhe era honroso, mostrando que não era mulher destituída de pudor. Viu, irmão, como é que entender um pouco
as coisas de Deus é bem relevante, né? Vamos lá. O outro erudito vai falar assim: era costume nas cidades gregas e orientais as mulheres cobrirem a cabeça em público, salvo as mulheres devassas, prostitutas. Coríntio estava cheia de prostitutas que funcionavam nos templos de Afrodite. Algumas mulheres cristãs, prevalecendo-se da liberdade recém-achada em Cristo, afoitavam-se em pôr de lado o véu nas reuniões da igreja, o que horrorizava as outras mais modestas. Diz-lhe o apóstolo que não afrontem a opinião pública com relação ao que é considerado conveniente à decência. Homens e mulheres têm o mesmo valor à vista de Deus. Há, porém, certas distinções naturais entre homens e mulheres, sem as quais a sociedade humana não poderia existir. Mulheres cristãs vivendo em sociedade pagã devem ser cautelosos em suas inovações para não trazer descrédito à sua religião. Geralmente vai mal quando as mulheres querem parecer homens. Vamos lá que o Senhor vai dar na graça de nós passar essa parte. Portanto, o uso do véu, de ser uma questão doutrinária, é uma questão puramente afeta a questão de uso e costumes. Quer dizer, o uso do véu é usos e costume. Vale dizer que se a mulher da CCB utiliza-o para si, em devoção e na sua concepção o faz para agradar a Deus. Se é para Deus que o faça, então, contudo, coisa diferente é utilizar de tal atitude devocional, pessoal e personalíssima para impô-las às demais mulheres cristãs de outras denominações, como regra de fé e conduta. Aqui, de fato, se encontra o ponto nefrálgico da questão: transformar uma atitude pessoal, devocional, de conduta, em uma doutrina de fé obrigatória a todos. O problema não está no uso do véu, antes está sim em utilizá-lo como objeto norteador da fé, e às vezes até em cavalo de batalha. Glória a Deus. É interessante notar que Paulo invoca a passagem de Gênesis, quando então Deus juntou o primeiro casal, Adão e Eva, para apoiar o uso do véu pela mulher, baseada na submissão esta pelo homem, seu marido. Então, diante destes pormenor, surge uma incógnita. Ora, se a sujeição pretende-se ao casal, como ficariam então as moças solteiras nesta questão? Quer dizer, ali o uso do véu era para as casadas, não para as solteiras. Como na igreja, na nossa liturgia, na CCB, tem que ser obrigatório a todos, a parte feminina, na igreja. Então, já deixa de colaborar com a palavra da Bíblia. Vamos lá? Onde eu parei aqui? Aí, solteiro. O texto em Lide não está
a tratar exclusivamente da submissão da mulher ao seu marido. O uso do véu é baseado exatamente neste ponto. Então, por que as moças solteiras da CCB continuam a usar o véu? Não seria uma alusão apenas ao casal cristão? Leve o membro da CCB a refletir sobre isso. Outra questão a ser considerado é a seguinte: se a mulher da CCB fossem praticar realmente o versículo bíblico, teria de usar o véu constantemente, até mesmo fora da igreja, como faziam as mulheres da época em que a epístola foi escrita, e não somente durante o culto. E já que as mulheres da CCB não podem orar sem o véu, elas não podem de fato cumprir o mandamento apostólico de orar sem cessar, que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17. Demais disso, o véu bíblico cobria toda a cabeça da mulher, conforme Gênesis 24, 65, 38, 14 a 19. Já o véu da CCB é transparente. Essas são algumas das dificuldades e contradições que incorre a doutrina da CCB no tocante ao uso obrigatório do véu. Glória ao nome do Senhor. Aqui foi uma breve orientação sobre isso que era usos e costumes lá na igreja de Corinto, e que hoje a igreja da nossa liturgia CCB trata como doutrina obrigatória. E sabemos que o véu lá da época deixava só essa parte do rosto aqui, ó, da mulher por lá de fora. É assim na igreja hoje, na congregação? Não. E além disso, o véu lá não era transparente, todo furadinho, bordadinho. Hoje é mais uma prática de comércio na nossa liturgia e de vaidade. Não que tenha essa obrigatoriedade para as irmãs. Entendeu, meus irmãos? E que também era para respeito ao marido, submissão ao marido. E qual é a submissão da mulher casada hoje? Aliança. Ela vai usar uma aliança. Todo homem que olhar vai ver que ela é casada e vai ter que transmitir respeito a ela. E por que as solteiras? As moças solteiras da nossa CCB e de existência, usa véu, se é só para mulher casada? Tá vendo, irmão? Que não bate com a Sagrada Escritura? Não bate com a Sagrada Escritura. A próxima aula apologética vai ser sobre o ministério pastoral. O que a Bíblia diz sobre o pastor? Como na nossa liturgia, que fala que o pastor é Cristo. Cristo não é o pastor, ele é o sumo pastor. Amém? E vamos ver essa prática, essas ordenanças que está na Bíblia para pastor. Amém? Fiquem todos com Deus e Deus abençoe. Compartilhe a nossa live e assim o Senhor há de abençoar a sua vida também. Glória ao nome do Senhor. E suas dúvidas doutrinárias, eu estou passando os 12 pontos de doutrinas da nossa liturgia da CCB. Tá bom? Eu já falei sobre a salvação, falei sobre a pregação da palavra e as escrituras. E hoje eu falei sobre o véu.
Tá tudo no meu canal Estudo da Bíblia e tá lá no meu canal no YouTube. Amém? Entram, Jean Carlos Ferreira da Silva, e que sim o Senhor vai abençoar a todos vocês. Amém? Entra, compartilha, dá o link, se inscreva e aprenda. É bom crescer na graça e no conhecimento. Fiquem todos com Deus e Deus seja louvado.